Exercícios então, pessoal, página 500. O primeiro exercício fala assim: considere o movimento de rotação de dois objetos presos à superfície da Terra, sendo um deles no Equador e outro a uma latitude norte acima do Equador. Considerando somente a rotação da Terra para que a velocidade tangencial do objeto que está a norte seja a metade do que está ao Equador, quanto tem que ser essa latitude aí? Tá, bom. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho dois objetos aqui e eles estão na Terra, certo? Só que o que vai acontecer? Um está no Equador e o outro está mais para cima. Esse mais para cima vai me dar um ângulo de latitude, que é o que ele quer. Pessoal, o do Equador faz essa circunferência, que tem este raio. O daqui de cima faz uma circunferenciazinha menor, que vai ter um raiozinho menor. Aí eu não sei como é que vocês chamam isso, se vocês chamam de alterno interno, de Z do zorro, sei lá, mas esse θ vem parar aqui em cima. Então eu consigo tirar essa relação, de que o cosseno de θ é o raio de B, que é o pequenininho, pelo raio normal da Terra, o raio grande, tá? E eu quero que a velocidade desse seja o dobro desse, tá? Então vamos lá. Bom, todos estão na Terra, todos vão girar do mesmo jeito. Então o ômega de A é igual ao ômega de B. Se vocês lembrarem, V é ômega R. Então eu posso passar esse R dividindo. Então eu posso escrever ômega como V sobre R. Então VA sobre R, VB sobre RB. O VA é 2VB. O raio de A é R. O VB é VB mesmo. E o raio de B é R cosseno de θ. Corta tudo aí, né, que a gente pode tirar. O cosseno de θ vai dar meio. Quem é o dono desse cosseno? 60 graus, tá? Aí, no 2, ele fala o seguinte: dois atletas correm em uma pista circular de raio 50 metros com velocidades constantes iguais a 10,8 e 9. Eles iniciaram suas corridas no mesmo instante e em posições diametralmente opostas. Então, isso aí é muito importante. O instante do primeiro encontro e o intervalo de tempo dos próximos encontros. Bom, vamos lá então. Primeiro, eu tenho que o raio vale 50, eu tenho a velocidade do A, que é 10,8 km por hora, que é 3 metros por segundo, e do B, que é 9 km por hora, ou seja, 2,5 metros por segundo, tá? Eu já vou deixar pronto os dois ômegas, tá? O ômega de A vai ser velocidade sobre o raio, que é 3 sobre 50, e a velocidade de B vai ser 2,5 sobre 50. E eu vou deixar desse jeito de propósito, vocês vão entender o porquê. Então a brincadeira é a seguinte: o A vai começar daqui e o B vai começar de uma posição diametralmente oposta, ou seja, tem que ter um diâmetro entre eles, tá? Mas eles vão girar para o mesmo lado. Então aqui, as duas equações de movimento. O A começa do zero, por quê? Porque eu decidi que alguém tinha que começar do zero, mais a velocidade ômega dele, 3 sobre 50. O B começa de um diâmetro, né? Pessoal, se 2π é uma volta inteira, meia volta π. 2,5 sobre 50, que é a velocidade dele. Para encontro, tem que igualar. Então tá, então vai ficar 3 sobre 50, t é igual a 3, porque ele falou para eu usar π igual a 3, mais 2,5 sobre 50t. Joga isso aqui para lá, faz as continhas, 300 segundos para o primeiro encontro. E só com isso a gente não consegue responder, porque tem 3 alternativas. Bom, eu vou fazer a velocidade relativa entre eles, do mesmo jeito que a gente aprendeu a fazer para o movimento uniforme. Só que eu vou fazer com o ômega. Eu quero saber a velocidade relativa de giro deles. Então, como eles giram para o mesmo sentido, eu tenho que subtrair. Subtraindo as duas velocidades, eu vou ter meio sobre 50 radianos por segundo. Isso quer dizer que é meio sobre 50 radianos a cada 1 segundo.
mas eu quero saber quando que eles vão se encontrar de novo. Ou seja, eu preciso que eles deem uma volta para se encontrar de novo. Por quê? Porque o movimento circular ele é periódico, ou seja, eles vão sempre precisar andar o mesmo tanto para se encontrar. Então, 2π. 2 vezes 3, né? Porque ele pediu que o π fosse 3. Multiplica em cruz. Meio sobre 50x é igual a 6. X é 600 segundos. Então, a cada 600 segundos, eles se encontram. Pessoal, o 3 é idêntico e dá a alternativa A. Eu queria que vocês tentassem fazer, tá? Se alguém tiver algum problema, me fala, mas ele é exatamente igual. Ele pede o primeiro encontro e os encontros sucessivos, tá? Aí vem o 4, que é o da bicicleta. O 4, ele vai te dar uma porrada de dados aqui, né? E a fotinho de quem que é quem. Então, aqui, ó, entre a coroa, aqui é catraca, tá? Senão não vai fazer sentido. Então, a coroa tá aqui, a catraca tá aqui atrás, tá? E aí ele pede algumas coisinhas aí. Então, vamos lá. No A, ele pede a cadência desenvolvida pelo ciclista, considere π igual a 3. Bom, ele quer saber a frequência de rotação aí do pedal, porque ele explica o que é cadência no enunciado. Então, vamos lá. Velocidade, 2πrf. A velocidade, ele me fala que a velocidade do pedal é 1,4 metros por segundo. Aí, 2 vezes 3 vezes o raio do pedal, que está em milímetros, tem que ser em metros, tá? Vezes a frequência. Isso vai dar 4/3 de hertz. Transforma para rotações por minuto. Ah, mas como é que eu transformo para rotações por minuto? Bom, o hertz é por segundo. Por minuto tem 60 segundos. Então, 1 hertz é 60 rotações por minuto, tá? Faz uma regrinha de 3. No B, a velocidade escalar de um ponto na periferia do pneu. Bom, aí já vai dar um trabalhinho um pouco maior. Então, vamos lá. Seguinte, a velocidade angular da coroa é a mesma da velocidade angular do pedal. Por quê? Porque tem um eixo passando neles. Então, velocidade da coroa pelo raio da coroa, velocidade do pedal pelo raio do pedal. Velocidade da coroa por 60, que é o raio. Velocidade do pedal, que é 1,4 por 175. Ah, mas aqui você não transformou. Aqui tudo bem, porque eu vou ter milímetro aqui eu posso cortar. Multiplica em cruz, vai dar 12 sobre 25 metros por segundo. Não terminou. O ômega da catraca é o mesmo do pneu. Por quê? Porque tem um eixo passando entre eles na roda traseira. A mesma coisinha. Só que a catraca tem a mesma velocidade da coroa. Por quê? Porque elas estão ligadas pela corrente. Então, a velocidade escalar é igual. Ah, então eu vou usar essa mesma velocidade sobre o raio, a velocidade do pneu sobre o raio do pneu. A velocidade da bicicleta, ou do pneu, né, vai ser 3,84 metros por segundo. E aí ele pede a frequência. Beleza, a velocidade é 3,84, 2 vezes 3 vezes o raio. Aqui eu sou obrigada a transformar, porque preciso que a frequência saia em hertz, vezes a frequência vai dar 2 hertz, tá? São exercícios que são bem trabalhosos de fazer, então bastante atenção. No 5, a gente vai ter 4 engrenagens aí, A, B, C e D. A está grudada em B por contato, B e C tem um eixo passando no meio e o C está por contato com D. E aí vocês têm todas as informações de raios e diâmetros e tudo mais. E a pergunta é a frequência do D. Bom, velocidade de A é igual à velocidade de B porque eles estão em contato. Ah, então eu posso falar que RAFA é igual a RBFB.
Então, RA vezes 900 é igual a 3RA vezes a frequência de B. Corta os RA, frequência de B vai dar 300. O B está por eixo com o C, então ele gira igual ao C. Então a frequência de C é igual à frequência de B. Guarda isso. A velocidade do D é igual à velocidade do C, porque eles estão por contato. Então eu posso montar a mesma relação. 5RC vezes a frequência de D é RC vezes 300, que é a frequência do C. Com isso eu tiro que a frequência do D é 60 rotações por minuto.